Olá pessoal, bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Lógica e a Inteligência da Vida, as crônicas bônus extra, já que eu acabei o livro Observações Matinais, que é a versão em português. Meu nome é Jussara Gontov, sou aluna e voluntária de Nova Acrópole, uma escola de filosofia à maneira clássica que nos ensina a arte de viver. Viver princípios, valores, viver a busca da sabedoria, a busca da verdade, viver o só sei que nada sei. E esse projeto é um projeto de uma leitura diária de uma crônica por dia da professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, professora, escritora, poetisa, também voluntária de Nova Acrópole, Brasil, há 34 anos, que tem muita coisa dela, inclusive no YouTube, se você não a conhece. Também recomendo dar um Google em Nova Acrópole, novaacropole.org, e conhecer uma escola de filosofia perto de você. Espero que vocês tenham já o livro. Se não tem o livro, não tem problema, vocês ouvem a crônica, depois ouvem de novo e reflitam o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver comigo. Essa crônica eu achei belíssima. Vamos ler? Sobre o bem e sobre a sede. Alguém esses dias, referindo-se a seus pais já falecidos, dizia: sinto não ter sido boa o suficiente para eles. Como filósofos costumam não deixar de ouvir o que uma palavra solta no ar tem a dizer antes que ele a dissipe, muitas coisas nasceram em mim a partir desta afirmação. Em que consiste ser bom o suficiente? O que é o bem suficiente? Aliás, suficiente para quê? Para quem? Platão colocava a ideia do bem no mais alto patamar como atributo por excelência que inspira todos os seres à evolução. A planta que está à minha frente, exibindo suas sementes recém-nascidas em seus ramos, deve ser boa o suficiente para o que a natureza espera de uma planta: fazer fotossíntese, fazer trocas gasosas com o meio, sustentar a cadeia alimentar. O inseto que anda pelas folhas dessa planta lutando para sobreviver e procriar é bom o suficiente para o que ele é, um inseto. Deve haver um bem suficiente para um ser humano, não para atender a algo ou alguém em particular, mas para ser digno daquilo que a natureza espera dele: humanidade. E se ele tem esse bem suficiente, creio que deve manifestá-lo em todos os seus atos e suas relações. Senão, ele oscilaria, sendo e deixando de ser humano, ocasionalmente, o que seria, no mínimo, imprevisível e estranho. Como eleger quais circunstâncias seriam dignas do nosso bem? Os dignos não deveríamos ser nós. Essa não deveria ser uma característica da nossa própria condição humana e não das circunstâncias? Vou ler de novo essa frase. Os dignos não deveríamos ser nós? Essa não deveria ser uma característica da nossa própria condição humana e não das circunstâncias? Então, ser bom o suficiente para com os pais e para com tudo o mais consistiria em ser humano o suficiente sempre. Imagino o universo como um grande lago, no qual todos os seres enchem seus copos, o lago do bem. A bondade do lago, como um todo, não deve ser diferente daquela que tenho em meu copinho. Apenas me diferencio porque possuo só um pequeno copinho. Para ter mais bondade, talvez eu precisasse então aumentar esse copo consciência para caber mais água nele. Se estou sedenta ou deixo de atender à sede de alguém à minha volta, devo saber que meu pequeno copo já não é suficiente. Então, toda a sede do mundo poderia ser só duas coisas: angústia pelo pequeno copo que tenho ou estímulo para o copo maior que posso e devo construir. Aquele defeito que dói e amarga minha vida ano após ano, por exemplo, nada mais é do que a secura daquela gota a mais de bem que ainda não pude conquistar. Não é terra má, é terra árida somente.
Imagino todas as coisas belas que li e presenciei pela vida, como minha mão traçando suaves movimentos nas águas deste lago. E depois vendo as gotas caírem, uma a uma, das pontas dos dedos, sem poder retê-las. Um dia certamente terei essa gota a mais, mas minha sede sempre será maior que meu copo. E isso me levará a expandir cada vez mais, até que nada menos do que todo o lago seja o suficiente. Com certeza a água que me falta na minha garganta e que ocasionalmente sobra em meus olhos é um chamado para Deus. Assim ela já não me parece triste, mas necessária. Senhor dos lagos e das águas do céu e da terra, que a minha sede seja suficiente para que as minhas mãos trabalhem o novo copo, enquanto meus sonhos transbordam por suas bordas. Águas de sonho, sempre maiores do que o copo que tenho, sempre rastreando a infinitude sem limites, sem cansaço, sem desesperança. Gente, é sublime, né? Preciso de uns segundos, assim, pela beleza que me tomou aqui. É um chamado de Deus essa própria crônica, né? É o próprio chamado de Deus para que a gente desperte realmente para aquilo que somos, para que a gente tenha essa busca, essa sede de entregar tudo, de expandir, de ser maior, nada por nós, mas pelo todo, se transformar no próprio Deus, né? Trazer esse divino que habita em nós e sermos a nossa verdadeira natureza humana. Que coisa mais linda isso, né? E aí é interessante porque muitas vezes a gente tem essa falta, né? Na garganta, essa lágrima seca aqui, que a gente perde a fala, que a gente não diz aquilo, inclusive, que veio dizer. Ou às vezes a gente tem esses olhos úmidos de tristeza, porque não reconhecemos esse caminho necessário de expansão cada vez mais dessa nossa pequena gota que tem essa mesma característica do divino e que pode ir se expandindo e se expandindo até que vire o próprio lago. Se eu consigo enxergar isso na minha vida, talvez aquilo que eu estou olhando hoje, aquele defeito que eu vejo que dói e me amarga a vida ano após anos, talvez eu consiga olhar que isso é um pedido muito grande, dizendo, olha, isso aqui não é terra árida. Você não é terra árida, você só precisa de água. Na verdade, você não é terra-mar, desculpa, né? Que é o que ela diz exatamente. Você não é terra-mar, você é terra árida, você precisa de água. Você precisa do divino. Ir em direção a esse grande lago, no qual todos os seres enchem os seus copos e dos quais todos nós temos esse mesmo atributo. Para ter mais bondade, eu preciso então aumentar, ela diz aqui, esse copo consciência, para caber mais água dentro dele. Eu preciso estar sedenta disso, eu preciso ter que atender a sede do mundo. Se estou sedenta ou deixo de atender a sede de alguém à minha volta, devo saber que o meu pequeno copo já não é suficiente. Então eu preciso ter essa vontade, inclusive. E se eu não sou capaz de fazer mais, eu preciso mais ainda expandir, me abrir para essa condição de ser humano. Como ela já disse outras vezes, nós não somos plantas. Não nascemos só para fazer o que uma planta faz, essas trocas com o meio, sustentar uma cadeia alimentar. Não somos um inseto que vive lutando pela sobrevivência e para procriar. Somos seres humanos. E como somos seres humanos, temos a atender aquilo a que fomos destinados, que é sermos parte dessa humanidade. Conceito do Platão da ideia do bem, novamente ela falando. Atributo por excelência que inspira todos os seres à evolução. A planta sendo planta, o inseto sendo o animal e nós sendo seres humanos,
fazendo aquilo para qual a natureza nos criou. Estamos aqui para sermos seres humanos. Muito lindo isso, professora. Muito obrigada, realmente, que possamos expandir, né? Realmente expandir essa nossa sede e encontrar essa característica própria da condição humana em nós e sermos dignos disso, realmente sermos dignos disso. É disso que se trata. E isso é uma escolha. Então a questão é: está bom para você? É suficiente aquilo que você tem vivido? Não se trata apenas daquilo como você vive com os seus pais, mas com tudo o que consiste ao redor de você. Como diz ela aqui, ser bom o suficiente para com os pais e para com tudo o mais consistiria em ser humano o suficiente sempre. Já imaginou o universo dessa maneira? Como um grande lago, no qual todos os seres enchem os seus copos, o lago do bem. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.